gente vai começar hoje só fazendo um exercício aqui do cálculo do momento angular, que a gente vai trabalhar com o momento angular, então é bom dar uma relembradinha no exercício. Vou começar com o exercício 29, é só o cálculo, e aí hoje a gente trabalha bastante com conservação do momento angular, vai ser uma aula com muitas aplicações aí. Então, exercício 29, ele fala assim para a gente, tem duas partículas, essas amarelas, partícula 1, partícula 2. Aí ele diz a massa de cada uma delas, a P1 tem 6,5 kg, a P2 tem 3,1 kg. E aí ele fala também a velocidade delas e a distância que elas estão até o ponto O. E aí ele pergunta na letra A e na letra B qual é o módulo e a orientação do momento angular em relação ao ponto O. Eu vou calcular o vetor momento angular e depois eu calculo o módulo, eu acho mais fácil. Vamos fazer aqui a nosso mise place de equações antes de começar o exercício. Então, eu vou anotar tudo que eu vou precisar aqui. Ó. A massa da partícula 1 é 6,5 kg. A velocidade da partícula 1. Aí eu já vou escrever na forma vetorial aqui. Ó. Se você olhar, ela está indo para a direita. E o seu valor dela, que é 2,2 metros por segundo. Só que ela também tem uma direção, porque eu estou escrevendo na forma de vetor. Está indo para a direita é I chapéu. Não esquece da unidade, metros por segundo. Aí o que mais eu tenho? Eu tenho esse vetor que liga a partícula até o eixo de rotação aqui, ó, que é o vetor R. E esse vetor R, vou chamar ele de R1, ele vai ser igual a distância 1 é 1,5, então vai ser 1,5 na Y, 1,5 J chapéu, e aí a distância no sistema internacional é metros. Então, eu escrevi tudo que eu preciso para a partícula 1, vou escrever agora para a partícula 2. Partícula 2, a massa dela é igual, só copiando aqui do enunciado, tá? 3,1 quilogramas. A velocidade dela, vetor velocidade. Cuidado aí na notação de vetor, quando é vetor, quando não é. Ela está na direção do J, ela está para cima. Então, e a velocidade dela, ele me diz o enunciado que é 3,6 J chapéu metros por segundo. E o vetor R dela, em relação ao ponto O, que foi o que ele me indicou no enunciado, é uma distância para a direita, então na I chapéu, de 2,8 metros. Então, R2 igual a 2,8 na I chapéu metros. Então, já fiz aqui, anotei tudo que eu precisava do enunciado. E aí eu quero calcular o momento angular. Como que eu calculo o momento angular? O momento angular é igual a vetor R, produto vetorial com vetor P. Lembrando que você também pode escrever isso como R, vetor M vezes V. Não coloca o vetor na massa, porque a massa não é vetorial, é só a velocidade. De onde que saiu isso? Porque o momento linear, que é esse Pzinho, a gente calcula ele fazendo massa vezes velocidade. Então aqui, ó, vou só jogar a massa para fora, porque ela é um escalar, então eu posso colocar ela no começo da multiplicação vetorial. E aí eu tenho tudo armado aqui para eu conseguir calcular o momento angular. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o momento angular da partícula 1, da partícula 2 e vou somar eles. É isso que eu vou fazer. Então, vou calcular cada um deles individualmente e depois eu somo. É isso que eu vou fazer. Estou fazendo rapidinho aqui para a gente seguir adiante. Então, vou calcular primeiro o momento angular da partícula 1. Vai ser igual à massa dela, que é 6,5. E aí eu faço o produto vetorial, que a gente aprendeu a calcular na forma de matriz,
que vai ser sempre igual, começa com I chapéu, J chapéu e K chapéu, mesmo que forem duas dimensões, mesmo. Aí na segunda linha, o que eu coloco? Eu coloco o vetor que aparece primeiro, que é o R, então ele é só 1,5 na J, os outros são zero. E aí, por último, eu coloco o último que aparece, que é o vetor V, que é 2,2 no I. Aqui zero e aqui zero. Quando você for fazer o determinante da matriz, você vai ver que a maioria deles vão se anular. Vou de novo utilizar o Sarri aqui para gente. Esse aqui dava para fazer de cabeça fácil, mas só para que a gente vem fazendo isso há bastante tempo. Então você vê que essa multiplicação aqui dá zero, essa dá zero, essa dá zero. E aí voltando, só essa aqui que não dá zero. Então vai dar 1,2 vezes 1,5. Então o resultado vai ser o 6,5, que é da massa, vezes o 2,2, vezes o 1,5, vezes menos 1, porque eu estou indo da direita para a esquerda, vezes o K-chapéu. Aí é só você fazer a conta, que eu vou fazer ela rapidinho. Espera aí, fazer ela rapidinho, vai ser igual a 6,5 vezes 2,2 vezes 1,5. Então, se eu não errei nada, isso aqui vai me dar igual a menos 21,45 K-chapéu, não esquece da unidade, quilograma metro ao quadrado por segundo. É isso a unidade? Vamos olhar. Aqui vem quilograma, metro, metro por segundo. Então, quilograma, metro ao quadrado por segundo. Não precisa decorar muitas unidades, não. É só você olhar a equação própria te diz aí qual vai ser a unidade. Já para a partícula L2, para o momento angular da partícula 2, a massa dela é 3,1. Aí o que eu faço? Mesma coisa, começa sempre igual, I chapéu, J chapéu, K chapéu. Na segunda linha eu coloco, cadê aqui? 0, 2,8 e 0. E na terceira eu coloco o... Cadê aqui? Errei alguma coisa aqui, né? Não, coloquei ao contrário? Coloquei ao contrário. Peraí. Esse aqui é 2,8 aqui. Aqui é 0, aqui é 0. Aí na segunda eu só preciso do V dela, que é 3,6 no J. 0, 0. Aí você faz a multiplicação do determinante da matriz, faz de sua maneira, eu vou fazer de cabeça aqui. Vai dar 2,8 vezes 3,6 vezes K-chapéu, positivo dessa vez. Então você só faz a multiplicaçãozinha, fazendo a calculadora. Isso aqui deu 31,25 K-chapéu, quilograma, metro ao quadrado por segundo. Agora, o que eu tenho que fazer para achar o L? Só somar, tá? Deixar essa para vocês fazerem em casa. Mas só para relembrar o cálculo que a gente viu na terça-feira. Então, só um cálculozinho, relembrando aí como é que a gente faz. E aí, vamos adiante. Hoje a gente vai fazer conservação do momento angular. E essa é a parte importante. Só fiz um cálculo então no começo do momento angular, só para te relembrar como é que era feito. E agora eu vou mostrar para vocês a conservação do momento angular. Tem muita aplicação no dia a dia, muito legal. Eu não lembro que número que a gente parou. Vou colocar número 6 aqui, mas não tenho certeza.
Então, conservação, momento angular. Tentando melhorar a letra, mas é difícil pra caramba desse quadrinho aqui fazer. Mas vamos ver se até o final do ano eu consigo melhorar. Então, tudo que a gente viu de momento angular até agora, que é uma quantia nova, que provavelmente você não tinha visto, a gente só aprendeu a fazer ela na conta, que é para tirar a matemática um pouco de lado. Mas ela só tem razão de a gente estudar ela porque a matemática concebida para a física, do jeito que a física foi escrita, a gente tem três grandes leis de conservação que funcionam na física. Três são as principais. A gente tem a conservação do momento linear, o momento linear, isso aqui vale sempre, tá? A conservação do momento angular, que é o que a gente vai ver hoje, e a conservação da energia. Então, na física, a física foi escrita para a matemática sair sempre simétrica, e a matemática que descreve a física, ela faz com que as três grandezas, momento linear, que é aquele P, o momento angular, que é o L, e a energia, essas três quantidades elas se conservam. Então a gente consegue retratar o nosso universo descrevendo ele matematicamente de uma maneira que essas três quantias se conservam. Isso ajuda a gente a descrever o universo muito facilmente. Aí sempre existe aquele engano de você pensar assim, então quer dizer que o momento se conserva por causa da lei da conservação do momento linear. Não, esse é um conceito meio errôneo de você ter, porque o momento linear se conserva porque o universo funciona dessa maneira, a gente só está descrevendo ele. Então, o momento linear se conserva no universo, o momento angular se conserva no universo e a energia se conserva no universo. Mas o que são essas quantias? Essas quantias são quantidades que a gente aprendeu a calcular. A gente aprendeu como calcula essas quantias e a gente percebeu que no universo elas se conservam. Então, muitas propriedades que a gente vai ter, muitas definições, muitas derivações de propriedades do universo vão ser feitas utilizando essas três leis de conservação aqui como base. Isso aqui vale inclusive para a mecânica quântica, tá? Então sempre vai funcionar. Essas leis de conservação, elas são um pouco diferentes dependendo se você estiver no mundo quântico ou não. Mas se você lembrar momento angular, momento linear e energia, a gente escreve a matemática para que essas três quantias sempre se conservam e o nosso universo funciona dessa maneira. O momento linear a gente já viu, ajuda bastante a gente para fazer colisões, para estudar colisões, para saber para onde que vai, para explosão. O momento angular é o que a gente vai ver hoje, e conservação de energia, aquela que você usa bastante, que você vê que uma energia se transforma na outra. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É a frase lá do Lavoisier. Então é isso que a gente vai ver agora, a gente vai ver a segunda, que é o momento angular. E ela é bastante útil, a gente já vai ver muitas aplicações que vão sair dela. Primeiro eu vou derivar aqui essa lei de conservação do momento angular para a gente ver de onde que ela sai. É bem facinho de fazer, por isso que eu vou fazer para vocês aqui. Então, o momento angular, eu falei para vocês, a gente representa ele pela essa letrinha L, é o vetor L. Então ele tem direção e sentido. Eu quero saber como que isso aqui muda no tempo. É uma taxa. Como que varia esse L no tempo? Quando eu estou falando de uma taxa, ou seja, quanto que esse L vai variar no tempo, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever a derivada. A derivada diz isso para a gente. O que essa derivada está falando? Opa, escrevi errado aqui. O que essa derivadinha está falando para a gente? Ela está dizendo assim, como é que esse L vai mudar enquanto o tempo passa? Para isso que serve a derivada. A derivada diz uma taxa para a gente. Como que o L muda enquanto o tempo passa? Aí talvez, dependendo com quem você fez cálculo, o professor escrevia assim, L'. Isso aqui eu não recomendo você aprender dessa maneira.
Eu não sei porque alguns professores gostam de ensinar dessa maneira, mas eu acho ela muito ruim. Por quê? Aqui eu estou perguntando para vocês como que o L passa em função do tempo. E se eu quiser saber como que o L passa em função de uma distância x, por exemplo? Como que eu vou diferenciar essa daqui dessa daqui? Percebe que a derivada não é só sobre uma coisa só. A derivada não é uma... Ah, derivei. A derivada você tem que me dizer em relação a qual variável você está falando. Você quer saber como que o L varia em relação à posição? Ou você quer saber como que o L varia em relação ao tempo? Se você usa esse símbolozinho aqui do tracinho, né? Aqui em cima você não vai conseguir diferenciar as duas aí para a gente da física. Já vai dificultar bastante mesmo da matemática, tá? Então, se você é acostumado a usar isso aqui, eu pararia de utilizar. Limita bastante a sua compreensão da derivada. Então, beleza, vou derivar. A gente definiu o momento angular como R vetor P. Então, só estou substituindo aqui. Não fiz nenhuma mágica. Aí eu vou tirar o M para fora, igual a gente fez várias vezes. Então, vai ficar M derivada de RV em relação ao tempo. Aí aqui, ó, quando eu derivo duas funções multiplicando, eu vou utilizar a regra da cadeia. Para o produto vetorial, ela fica um pouco diferente. Na verdade, fica igual para o produto vetorial. Mas é a regra da cadeia quando você tem derivada de A vezes B, A derivada de B, B derivada de A. Regra da cadeia lá do cálculo 1, não sei se vocês lembram. Então, vou utilizar a regra da cadeia, vai ficar R, tiro para fora o primeiro, aplico a derivada no segundo, mais a derivada do primeiro vezes o segundo. Regra da cadeia lá do cálculo 1, só que agora utilizando no produto vetorial. Aí, eu tenho aqui, ó, dv dt. dv dt é a aceleração. E dr adt é velocidade, que R é uma posição. Então, isso aqui vai me dar R vetor A mais M é V vetor V. Não precisa decorar as demonstrações não, tá? V vetor V. Aí eu vou utilizar aqui uma das propriedades lá do produto vetorial. Se dois vetores eles são paralelos, o produto vetorial deles dá zero. Como aqui eu tenho V e V de novo, é o mesmo vetor, dois vetores iguais são paralelos. Então, esse produto vetorial vai dar zero. Então, o que sobrou? Sobrou M R vezes A. É isso aqui que sobrou até agora. E aí eu vou jogar o M para dentro aqui da minha multiplicação. Ele vai ficar assim, ó. R que multiplica M vezes A, porque o M é um escalar, então eu posso fazer isso. M vezes A, lembra lá da segunda lei de Newton, isso aqui é força. Então isso aqui deu R vetor F. Então, finalmente, fazendo a dedução aqui da conservação do momento angular, o que eu encontrei? Eu quero saber como que o L varia em relação ao tempo. Como que isso acontece? Isso aqui acontece pelo cálculo do R vetor F. Beleza, não entendi nada porque é só uma conta aqui difícil. Não é tão difícil assim. Mas a primeira vez que você olha, talvez não seja tão óbvio. R vezes F é o que a gente chamava de torque. Então, vou só simplificar mais uma vez aqui. Ó. Devia ter até simplificado antes. Então, agora sim, finalmente, eu tenho que como o momento angular varia com o tempo é igual ao torque. Ainda não quer dizer muita coisa para a gente, mas tá bom aqui. Tá aqui onde que eu queria chegar.
que eu quero que observar a partir daqui? A partir dessa equação aqui, com um pouquinho de conhecimento de cálculo, eu vou extrair a lei da conservação do momento angular. O que eu quero que vocês lembrem? Vamos pegar aqui, ó, relembrando do cálculo, tá? Vou derivar x ao quadrado em relação a x. Quanto que dava isso? 2x, isso mesmo. Se eu queria derivar x ao cubo, quanto que dava isso? 3x ao quadrado. Agora, se eu queria derivar o número 2, quanto que dava isso? 0. Se eu queria derivar o número 3, quanto que dava isso? 0. Por que que dava 0? Por que que dava 0? Porque é um valor constante. Mas como que você lembrava? A derivada de um valor constante dá 0. É isso que eu preciso que você lembre. Se você deriva um valor, um número constante, ele dá 0. Então percebe aqui, eu quero que você faça essa analogia daqui com aqui. Ó. O que eu quero que você perceba? Vamos supor que o torque é 0. O que eu tenho? Que dl a dt vai ser igual a 0. Então, compara esse com esses dois últimos que eu fiz aqui. Ó. Se essa derivada deu 0, o que o L tem que ser? Tem que ser constante. Então, o que eu concluo aqui? Ó? Se o torque é 0, o momento angular não muda conforme o tempo passa. Ele fica sempre no mesmo valor. É isso que a gente vai utilizar. Então, o que a gente vai utilizar? Se o torque é 0, então o momento angular é constante no tempo. Não muda conforme o tempo passa. Ou seja, o momento angular final vai ser igual ao momento angular inicial. Então é isso aqui que a gente precisa saber da conservação do momento angular. Se não tem torque, o momento angular é constante. O momento angular inicial é igual ao momento angular final. Isso aqui você tem que memorizar. Na ausência de torque, o momento angular inicial é igual ao momento angular final. Vamos fazer alguns exemplos já para a gente ver onde que isso se aplica. Vou pegar aqui um exemplo de um planeta. Espera aí, deixa eu colocar ele aqui. Opa. Cadê? Vai, aparece. Esse aqui tinha que subir. Beleza. Pronto. O que eu tenho aqui? Tem o planeta Terra girando ao redor do Sol. Não sei se vocês conseguem ver o vídeo, porque na transmissão talvez fique ruim. Só conferir se está tudo certo. Acho que está. Então, se você lembra lá da escola, o que o teu professor te ensinava? Ele ensinava o seguinte aqui, ó. Essa aqui é o ponto em que a Terra é mais próxima do Sol. Ele chamava de periélio. Periélio. E aqui, afélio. Afélio. É claro que isso aqui é uma coisa pictórica. O movimento de translação da Terra ao redor do Sol, ele não é tão ovalado assim. Não é uma elipse com uma excentricidade tão alta, tão pequena, no caso. Ele não, ou grande. Acho que é pequena. A excentricidade da elipse ela não faz ela ser tão ovalada. É praticamente circular ao redor do Sol, o movimento da Terra. Aqui é só para você entender. Mas isso aqui que eu estou falando vale para o caso não pictórico também. No afélio, o que a gente sabe? A Terra passa mais devagar e aqui no periélio ela corre mais rapidamente. Se você olhar na figurinha, a gente está tentando mostrar para a gente, é claro que está feito de uma maneira muito mais evidente, não é tão evidente assim.
Não é tão fácil de perceber. Mas quando a Terra está longe do Sol, no ponto mais longe, conforme ela vai se afastando do Sol, ela vai andando mais devagarzinho. Quando ela chega mais próxima, ela anda mais rápido. A gente vai demonstrar isso utilizando a conservação do momento angular. A gente vai demonstrar por que que isso acontece, por que que essa velocidade muda, tá? É esse o objetivo aqui agora. O que eu vou fazer aqui? Cadê? Vou copiar para cá. Aqui. Vou colocar aqui no meio, tá bom. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero mostrar para vocês que essa velocidade do planeta Terra vai mudar e isso vai vir para a gente. Aqui a gente consegue demonstrar isso utilizando conservação do momento angular, que é que a gente deduziu ali em cima. Então, eu tenho o Sol e a Terra. Lembra? Eu vou primeiro tentar calcular o torque aqui, ó. Como é que é torque? É igual a R vetor F. É assim que eu calculo o torque. Eu vou olhar aqui no meu desenho qual é o vetor que liga o eixo de rotação até a Terra. É basicamente do centro do Sol até a própria Terra. Então, esse é o vetor R. O vetor F é a força que é aplicada na Terra. Se você lembra lá da gravidade, a gravidade ela puxa a Terra para o Sol e vice-versa, tá? A Terra também puxa o Sol. Mas nesse caso a gente só está interessado nessa força aqui. Isso aqui. Não importa onde que a Terra está. Se a Terra estivesse aqui, aí o R seria esse aqui e o F seria esse aqui. Então, é mais ou menos, a conclusão é a mesma. O que que eu chego daqui, ó? Eu tenho o vetor R e o vetor F. Percebe que eles são antiparalelos, ou paralelos com sinal negativo de diferença. O que a gente sabe do produto vetorial? Se os vetores R e F, se os dois vetores fazendo o produto vetorial são paralelos, isso aqui dá zero. Então eu cheguei à conclusão que o torque que o Sol faz na Terra é zero. Em todo o movimento dela, porque percebe que isso vale para qualquer ponto. Qualquer ponto eu vou ter essa mesma condição. Então, o Sol não faz torque na Terra. O que que eu vou saber com isso? Se o torque é zero, conservação momento angular, eu sei que o momento angular inicial é igual ao momento angular final, ou igual ao final, ou 1 igual ao 2, tanto faz. Então, o momento angular de qualquer ponto vai ser igual. Então, qualquer ponto que eu pegar a Terra, qualquer ponto ao redor dessa trajetória que eu pegar a Terra, o momento angular dela vai ser o mesmo. É isso que eu concluí. Então, vamos calcular aqui o momento angular. A velocidade, como é que é o momento angular? Vamos relembrar. O momento angular é igual a R vezes V, e tem um Mzinho aqui. Ficou ruim. Momento angular igual a M, R vezes V. V. Tá aqui. A velocidade do planeta Terra depende da onde ele está. Aqui seria aqui seria aqui. Mas percebe que ele é sempre tangente à trajetória. A velocidade é sempre tangente à trajetória. A velocidade sempre faz 90 graus com o V. Então, R e V fazem 90 graus em qualquer ponto. Fazem 90 graus. Isso faz, o RC perpendicular a V, faz com que esse produto vetorial seja igual ao módulo deles vezes 1. Isso vai ser igual, agora eu tiro o vetor, é só porque é 90 graus, tá?
vezes V. E aí eu posso apagar o vetorzinho aqui. Aqui vai ficar ruim, se alguém olhar depois vai ficar feio. Então, como é que eu vou fazer? Por eles serem 90 graus, eu sei que o módulo do V, que é só o valor, tirou o vetor agora, é igual a massa vezes R vezes V. Beleza, pronto, já cheguei em tudo que eu queria. Por quê? Vamos avaliar aqui, ó. Nessa posição 1, nessa posição... Pode ser, vou fazer de vermelho. Nessa posição 1 aqui, ó, eu tenho um raio grande e eu tenho a minha velocidade. Lembra que a massa é a mesma para qualquer ponto. Aqui, ó, o raio diminuiu. E eu também tenho a minha velocidade. Então, pela equação que eu concluí, se esse valor tem que ser o mesmo em todos os pontos, para que esse valor seja sempre o mesmo, se R diminui, para que essa multiplicação tenha sempre o mesmo valor, o V tem que aumentar, por conservação do momento angular. Então, qual é a conclusão que eu cheguei? Nos pontos em que a Terra está mais afastada do Sol, a velocidade vai ser menor, e nos pontos em que a Terra está mais próxima do Sol, a velocidade vai ser maior. Senão, não teria conservação do momento angular, e a gente já viu que o momento angular vai ter que se conservar nesse caso, porque o torque é zero. Então, uma aplicaçãozinha bem geral do planeta Terra, mas talvez não tanto do seu dia a dia. Como que você pode simular isso na sua própria casa? Eu faço isso geralmente na sala de aula, mas eu não vou conseguir fazer aqui, né? Obviamente. Como que você consegue tentar fazer isso na sua própria casa? Você pega um barbante e amarra alguma coisa na ponta dele e começa a girar. Então você está girando ele aqui, ó, gira em cima da sua cabeça, gosta de uma bolhadeira. Está girando aqui. O que você vai fazer? Pega esse barbante, tem duas opções, tá? Começa a girar ele. Pega esse barbante e vai enrolando ele no seu dedo conforme ele for girando. Então ele vai dando volta e ele vai enrolando ao redor do seu dedo. Então, conforme o tempo vai passando, esse barbante vai diminuindo. Então o barbante vai ficando menor, porque ele está enrolando ao redor do seu dedo. O que você vai perceber? Que conforme o barbante vai ficando menor, a velocidade do pezinho que você colocou aqui vai aumentando, que é mais ou menos a mesma. Mesma coisa aqui de cima. Conforme o raio vai diminuindo, o R, a velocidade vai aumentando. Então faça isso, amarra o barbante e fica girando ele assim, você vai ver conforme ele for diminuindo o fio, ele vai ficando mais rápido. A gente pode fazer isso. A melhor maneira é você puxar o fio para baixo. Você coloca ele saindo do meio da sua mão e puxando ele para baixo. Porque quando você enrola ele no dedo, você tem um pouquinho de torque ele ainda. Mas se você só puxa ele, aí o torque é zero. E aí a conta sai certinho. Então você pode testar isso na sua própria casa aí, enrolando barbante ao redor do dedo. Vamos fazer mais um exemplo? Ainda não. Vamos só aumentar um pouco o nosso conhecimento e aí a gente já continua nos exemplos. Que agora é o número 7, mas ainda é conservação do momento angular. Daqui até o final da aula, na próxima hora, vai ser conservação do momento angular. É um assunto dos mais legais. Vamos fazer isso para um sistema de partículas, mas o grosso da matéria já está aprendido já. Sistema de partículas. Lembra que esse aqui é o assunto partículas. O último capítulo do Halliday 1, que é o capítulo 11. Então, sistema de partículas. Se eu tenho mais de uma partícula, igual a gente fez no primeiro exercício de hoje, o que eu faço para achar o momento angular delas? Eu somo elas. É isso, sistema de partículas é isso. Se eu tenho mais uma partícula, o momento angular total do meu sistema, e agora vai ser um L maiúsculo, vai ser a soma do momento angular de cada uma das partículas. Bem bobinho, é isso mesmo.
Se eu tenho várias partículas, o que eu faço para achar o momento angular total? Somo o momento de cada partícula. E aí a gente vai dizer que ele é um Lzão. L maiúsculo para representar que é a soma de todos eles, de todas as partículas. E aí a nossa lei de conservação do momento angular fica assim, ó. Se a somatória, lembra que essa letra é o sigma maiúsculo, quer dizer somatória, dos torques externos for igual a zero, então o torque tem que ser externo do sistema, não pode ser de uma partícula fazendo a outra, L é constante. Constante é a mesma coisa de antes, tá? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que L inicial é igual a L final, ou L1 igual a L2. Também é vetor aqui, tá? Somatória dos torques. Então, se eu tiver mais de uma partícula, eu vou utilizar o Lzão. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou só somar. E eu vejo se tem torque externo ou não. Esse torque externo quer dizer se uma partícula que está dentro do sistema fazer torque na outra, não conta. Tem que ser um torque de fora do sistema. Então, vou ver alguns exemplos. E por último, antes de a gente parar as nossas aplicações, é o número 8. Pode ser que não seja 8, tá? Eu estou fazendo aqui que eu não lembro onde que eu parei. Que é um corpo rígido. Corpo rígido rodando em relação a um eixo fixo. Em relação a um eixo fixo. Como é que ficou meu sistema agora? Porque eu estava contando para partículas, né? Tanto que aqui em cima, ó, sistema de partículas. Aí você lembra que no nosso mundo real a gente tem infinitas partículas. As infinitas partículas podem virar um corpo rígido, que é um corpo que não se deforma. Então, o que a gente viu aqui em cima? A gente viu para partículas e agora a gente vai ver para corpos rígidos, que são corpos extensos, vai mudar pouca coisa. Então, vamos supor que eu tenho um disco, não precisaria ser um disco, mas eu vou fazer um disco aqui. Vou desenhar aqui. Isso aqui vai ficar bonito agora. Aí que o desenho vai ficar bom. Esse que eu venho treinando ele há anos. Então, esse aqui é um disco, ele está girando em relação a esse eixo aqui, ó. Opa. Como se fosse um disco de vinil. E você está girando ele em relação a esse eixo aí. Então, ele está girando como? Está girando assim, por exemplo. Pode ser por qualquer um dos lados. Não consegue perceber como é que ele está girando? Vou tentar melhorar. Aqui. Então, ele está girando esse disco e tem um eixo, igual colocar um palito no meio de um CD e você ficar girando ele. Então, o meu corpo rígido é esse disquinho preto aqui. Esse disquinho preto é o que está girando. O em verde é só o eixo de rotação, só para representar. Como que eu calculo o momento angular desse disco? Vamos supor que esse disco tem momento angular ômega. Ele está girando com momento angular não, com velocidade angular ômega. E esse disco ele tem momento de inércia. Disco aqui, momento de inércia I. Lembra que o momento de inércia é a massa para rotações. Então, como que eu calculo o momento angular dele? Vai facilitar bastante, sempre for um corpo rígido rodando em relação a um eixo fixo. Eu pego o momento de inércia dele e multiplico pelo ômega. Simples assim, só isso. Ah, mas é outra equação que eu tenho que lembrar aqui, que vai me confundir para sempre. Vamos fazer a analogia aqui, ó. Lembra que o análogo do momento angular é o momento linear. Qual que é o análogo do momento de inércia? É a massa. Qual que é o análogo da velocidade angular? É a velocidade. Ó. Percebe que as duas equações são iguais, é só você mudar pelo análogo. Ah, mas agora não tem mais o vetor. Nesse caso, como o eixo é fixo, está para cá a direção, vamos supor que seja na direção cachapéu,
Então, o momento angular está apontando nessa direção cachapéu. Só que como eu sei qual é essa direção, e essa direção não vai mudar, já que é um eixo fixo, o L eu já subentendo que ele é na direção do eixo fixo. Então, eu meio que omito o vetor, porque o eixo fixo já está dado. Então, a direção do momento angular já está dada. Vai ser nessa direção aqui, ó. Então, nesse caso, quando eu for utilizar L igual a I ômega, eu posso omitir o vetor no momento angular, porque ele é definido pelo eixo de rotação. Lembra, o momento angular, ele sempre aponta aqui numa direção que é perpendicular ao meu objeto que está rodando. Se o meu objeto está rodando nessa direção, o L vai ser nessa direção aqui. E aí, posso escrever minha lei de conservação de novo. Se o torque externo é igual a zero, então L inicial é igual a L final. Esse é todo o conhecimento que a gente precisa para fazer nossas aplicações. E o que mais importa mesmo são as aplicações do momento angular. Então, resumindo tudo que a gente viu até agora, a gente viu uma nova quantia, que a gente chamou de momento angular, e a gente viu que na ausência de torque, esse momento angular ele não muda o valor. Então, eu consigo entender várias propriedades que mudam conforme o tempo passa, se eu não tiver torque externo, porque o momento angular não muda conforme o tempo passa se o torque for zero. Então, eu consigo avaliar vários problemas em função do tempo utilizando isso. Vamos fazer um bem facinho aqui, ó, do seu dia a dia de quando você era criança, que é o do gira-gira. Cadê? Do gira-gira. Eu quero calcular o momento angular dessas crianças girando aqui. Eu vou colocar mais duas crianças? Não, duas crianças tá bom. Ou quatro. Duas só tá bom. Eu vou tentar calcular o momento angular, porque essas duas crianças estão rodando em relação ao eixo fixo. Olha aqui o eixo fixo. E elas estão rodando aqui. Então eu vou desenhar isso aqui. Eu vou supor que a massa do brinquedo é zero, tá? Vou só colocar a massa das crianças. Então eu vou desenhando aqui. O que eu tenho? Eu tenho o meu gira-gira, tenho o meu eixo de rotação aqui, e eu tenho as duas crianças aqui. Vamos supor que a massa das crianças seja... Quanto que pesa uma criança? 20 quilos. A massa de cada uma delas é igual a 20 quilos. E ele está rodando bem devagarzinho aqui, ó. Está rodando com uma velocidade angular, ômega, de... Vamos pensar. De voltas. Aqui, ó. 0,6 radianos por segundo. Isso dá mais ou menos uma volta a cada 10 segundos. Mais ou menos, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho essas duas crianças que estão girando no gira-gira. E aí eu estou dizendo que elas estão girando a 0,6 radianos por segundo, que dá aproximadamente uma volta a cada 10 segundos, rodando bem devagarzinho. Vamos calcular o momento angular? Vamos. Isso que eu quero fazer. Para calcular o momento angular, eu vou precisar do momento de inércia. Mas como eu tenho duas partículas pontuais, o momento de inércia vai ser somatório de MI/RI ao quadrado, onde esse R, vou fazer até de verde aqui para mudar a cor, onde esse R é essa distância aqui, R. Vamos supor que elas são simétricas, tá? Esse R é de 50 centímetros. Vamos supor que esse R aqui é 0,5 metros. Então, como que eu vou calcular o I? Vai ser M1 R1 ao quadrado mais M2 R2 ao quadrado. Só que a massa M1 é igual a M2 e R1 é igual a R2. Então, isso vai dar, a massa é 20 vezes 0,5 ao quadrado mais 20
vezes 0,5 ao quadrado. Se tiverem dúvida, gente, vão perguntando, que eu não sei nem se vocês estão vivos. 20 vezes 0,5 ao quadrado é 0,25. Mais 20 vezes 0,25. Terminando a conta, ó, isso aqui é dividido por 4 vai dar 10. Deu 10 quilogramas metro ao quadrado. Esse é o I. 10 quilogramas metro ao quadrado. Lembrando que para um corpo rígido girando em relação ao eixo fixo, eu posso calcular ele como I ômega. O I eu acabei de calcular que é 10 e o ômega é 0,6. Então, isso aqui vai me dar igual a 0,6 quilograma metro ao quadrado por segundo. E esse é o momento angular das crianças girando aqui. Agora, vamos supor que as crianças estão brincando, estão lá, andando, estão elas dentro do brinquedo. E aí, o que elas fazem? Elas começam a engatinhar para cima aqui, ó. Elas começam a andar para cima do... Pode falar. Diga. Dá 6, exatamente. Só para ver se estava prestando atenção. Mentira, errei mesmo. 6. Obrigado aí pela correção. Então, o que as crianças estão fazendo? As mães estão olhando, não estão participando, e aí as crianças começam a subir aqui para cima. Elas estão girando naquela velocidade. Vamos desconsiderar o atrito, nesse caso, do eixo. Vou supor que o eixo está bem lubrificado. E aí elas começam a subir aqui. O que vai acontecer? Então, agora, como é que vai ficar meu desenho? O que eu estou dizendo para vocês? Que as crianças subiram e elas vão parar aqui, ó. Subiram aqui em cima. Estavam na borda, subiram aqui em cima. E essa distância agora, vamos supor que seja 20 centímetros. Então, o que mudou? Só que as crianças que estavam na borda subiram para cima do brinquedo, que antes estava a 50 centímetros, agora está a 20 centímetros do eixo. Então, vamos calcular aqui, ó. Vamos calcular o I, que o I mudou, né? Porque o I depende do R, o R mudou, vamos calcular o I. O I, nesse caso agora, a gente calcula ele da mesma maneira, mr ao quadrado, mais mr ao quadrado, só que agora o R mudou. Então, isso vai ser 20 vezes 0,2 ao quadrado, mais 20 vezes 0,2 ao quadrado. Entenderam o que eu fiz? O que eu fiz? Não, o que as crianças fizeram, elas estavam girando e subiram ali. Quanto que dá essa multiplicação? Isso aqui dá 20 vezes 0,04 mais 20 vezes 0,04. Isso aqui dá 0,8 mais 0,8. Alguém tem pergunta? Não? Tá bom. Isso deu 1,6, se eu não errei a conta. Mas acho que não. 1,6 quilogramas metro ao quadrado. Então, o fato da criança ter saído aqui da borda e ter subido um pouquinho, diminuiu o momento de inércia do sistema. Então, a criança engatinhou aqui para cima. Agora, o que eu estudei até agora? Que se eu não tenho torques externos, o momento angular se conserva. Então, esse L, na primeira e na segunda situação, vai ser o mesmo. Lembra que o torque tem que ser externo. A criança faz parte do sistema, então ela não faz torque externo, porque ela está dentro do sistema. Então, esse L que eu vou chamar de inicial vai ser igual ao L final aqui. Então, o L, nesse segundo caso, tem que ser o mesmo. Então, relembrando o que eu fiz até agora. Duas crianças rodando gira-gira, calculei o momento de inércia e o momento angular. Aí as crianças subiram aqui para cima do brinquedo, diminuindo a distância delas ao eixo de rotação. O que elas fizeram? Diminuíram o I. Só que o L se mantém o mesmo, porque eu não tenho torque externo. Mas eu sei que L, agora estou chamando de L final, porque é a situação 2, é igual a I vezes o ômega final. Então, será que essa velocidade que vai ter que mudar, essa velocidade angular vai mudar? Essa é a minha pergunta, porque o I mudou, mas o L não.
Então, com certeza, o ômega final vai ter que mudar. A velocidade que elas estão girando no brinquedo vai mudar. A gente pode até calcular quanto. Porque o L é 6, já que o L inicial e final é o mesmo. O I é 1,6. E o ômega eu não sei. Então, agora é só dividir. Ômega final é igual a 6 dividido por 1,6. Isso aqui dá aproximadamente igual. Vou fazer a conta aqui. Igual a 6 dividido por 1,6. Dá aproximadamente 3,75. Aproximadamente não, exatamente. Isso aqui vai dar igual 3,75 radianos por segundo. Então percebe que o fato da criança ter subido aqui, ó, a velocidade angular aumentou de 0,6 para 3,75. Agora ela está dando uma volta a cada 2 segundos. Antes era uma volta a cada 5, agora uma volta a cada 2. Beleza, fiz um monte de conta aqui utilizando o aumento angular para um brinquedo de quando você era criança, mas pode ser que você não tenha percebido isso. Que isso não tenha acontecido quando você era criança, que você não era uma criança que brincava muito, uma criança feliz. Vamos pegar um videozinho aqui na internet que mostra justamente isso. E cadê? Esse aqui. Se vocês não conseguirem ver direito, vocês me avisem. Desde quando você era criancinha mesmo. Olha que beleza. Tem mais aplicações? Tem muitas mais aplicações. Eu corrigindo os resumos de vocês, eu vi que muita gente escreveu spinner. Então vamos pensar aqui no spinner aqui, ó. Que não é da minha época, eu nunca tive um desse, tá? Então eu tô aqui com o spinner. E o que eu quero fazer nele? O spinner, a função dele, por incrível que pareça, é girar. Então, se você está assistindo esse vídeo daqui uns 2025, acredite se quiser, as crianças de 2018 tinham um brinquedo que ele só girava. Era isso que ele fazia, que mais fazer nada. Girava e as pessoas gostavam disso. Então, vamos supor que você tem o spinner aqui, vou tentar desenhar ele de ladinho, mais ou menos. Como é que eu desenho o spinner de lado? Tentar desenhar, se ficar ruim, eu tento de novo. Ficou bem ruim. Tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Então eu tenho o spinner aqui, ele está girando. Nossa, podia ter usado esse aqui, né? Já está pronto, já que é para desenhar feio assim. Ele está girando. Aí você pega ele e segura ele na sua mão. Se ele está girando, ele vai ter um momento angular aqui, L. Ou, como é um eixo fixo no seu dedo, vamos dizer que é só L mesmo. Aí o que eu quero que você faça? Olha aqui na minha mão. Você está girando ele assim, spinner. Está girando ele assim. Rodando na sua mão. Você pega ele e sobe e desce. E aí, se você sobe e desce o spinner quando ele está girando, você vai perceber que não tem resistência nenhuma. Então, quando eu estou subindo e descendo, se ele está girando, percebe que a direção do momento angular, que é para cima, não muda. Ó. Ele está girando para esse lado. Quando eu subo e desço meu dedo, o momento angular não muda. Se o momento angular não muda, eu não estou fazendo torque. Agora, se ele está girando e você faz assim, ó, de um lado para o outro, você vai perceber que você tem uma resistência ao fazer esse movimento. Para cima e para baixo não, para um lado para o outro sim. Se tiver um aí, não sei se é da época de vocês, mas talvez seja. Faça isso, você vai perceber. Para cima e para baixo não vai ter resistência nenhuma, o momento angular continua nessa direção. Agora, se você gira ele para o lado, ó, o momento angular mudou, porque agora ele está para cá. O momento angular mudou, está para cá. Se o momento angular mudou, você vai ter que ter feito um torque. Então, para você girar, não girar, rotacionar ele para um lado para o outro, lembra que ele está girando assim. Para você rotacionar ele assim, você vai ter que fazer um torque. Por isso que para cá vai ficar mais pesado para você conseguir fazer esse movimento. Ah, mas o que isso tem a ver com rotação? Se você tem dúvida, deixa ele parado, sem rodar e faz assim. Você vai ver que você não tem resistência. Você consegue fazer isso facilmente. Tanto para cima e para baixo, quanto para um lado para o outro. Agora, se ele está girando, quando você faz para um lado para o outro, você vai ter uma resistência maior. Por quê? Porque aqui você está mudando a direção do momento angular. Então, você está mudando a direção do momento angular, você está fazendo um torque. Então, você vai ter uma resistência maior a fazer esse movimento se ele estiver girando. Se ele estiver parado, você não vai ter esse torque, porque ele não vai estar girando, não vai ter momento angular.
Onde que mais se aplica isso? Até citei para alguns de vocês que perguntaram no Telegram, no nosso grupo do Telegram. Você tem um revólver, por exemplo, você vai ver que ele sai com a bala girando, se você der uma pesquisadinha aí. O revólver, que é um revólver muito bem desenhado. Se você olhar na internet, você vai ver que a bala sai girando. Por que que a bala sai girando? Porque você coloca nela um momento angular e é a mesma história do spinner. Para você mudar ela de direção, se você quiser que ela vá para direita ou para esquerda, ou para baixo, tanto faz, você vai mudar esse momento angular e você vai precisar de um torque maior. Então você vai ter mais dificuldade de mudar a direção da bala no caminho dela, ou seja, ela vai fazer uma trajetória mais precisa para você atingir o seu alvo aí. Então você faz ela girar para que ela vá mais longe e se mantenha em linha reta por mais tempo. Uma aplicação aí da conservação do momento angular. Vamos ver outra aqui, que é a da bailarina. Essa bailarina aqui sempre aparece também. Calma aí, calma aí, calma aí. Da bailarina. Opa, tá errado aqui. Essa que é o slackline. Ou se você não conhece por slackline, você pode chamar ele de corda bamba também. Ou então você pode fazer a mesma coisa andando no meio fio. O que que você tem no slackline? Você tem uma corda e aí você tem uma pessoa andando em cima dela. E você tenta se equilibrar para não cair. Esse é o objetivo do slackline, ou da corda bamba, ou então andar no meio fio. Aí eu vou desenhar aqui uma pessoa de frente ou de costas, tanto faz. No slackline você sempre está com a sua mão para cima. É assim que você faz. Quem já fez slackline sabe o que eu estou falando. Você coloca a mão para os lados, né, para você se equilibrar melhor. Aí você está andando em cima do meio fio, ou da sua corda bamba, vou desenhar maior aqui, só para entender. E aí vamos supor que você se desequilibra e você começa a cair para esse lado. Começou a cair para a direita. A minha pergunta que eu sempre faço, todo mundo sempre erra, é que se você está caindo para a direita, para cá, para que lado você joga os seus braços para você se equilibrar? A maioria das pessoas vai dizer instintivamente que você joga os seus braços para lá, para você se equilibrar. Mas isso aqui está errado, faça o teste na casa de vocês. Para você se equilibrar, você joga os seus braços para o lado que você está caindo. Esse é o... Faça o teste andando meio fio, se desequilibre e perceba que você vai jogar seus braços sempre para o lado que você está caindo. Como que eu vejo isso a partir do momento angular? Vamos, em vez de pegar a pessoa, e aí eu vou trocar a pessoa por um disco. Disco, ó. Troquei ela por um disco. Se ela está caindo para a direita, quer dizer que ela está rodando para a direita. Só simplifiquei o desenho para ficar mais fácil de perceber. Mas se ela está caindo para a direita, ela está rodando para a direita. Então ela está paradinha no começo, tá sem girar. Sem girar quer dizer que o momento angular dela é zero. E agora ela começa a girar para a direita. E você quer que o eixo dela pare de girar. Se você pega seus braços e joga para a esquerda, para o momento angular se conservar, o seu corpo como um todo vai ter que girar mais para a direita. Ficou meio confuso. Mas imagine o seguinte, o seu corpo, igual a moto, se o seu braço gira para a esquerda, o seu tronco tem que girar para a direita, para o momento angular ser sempre o mesmo. Apesar que você tem a gravidade que muda um pouquinho, mas em linhas gerais é isso. Se o seu tronco está girando para a direita, e você joga seus braços para a esquerda, o seu tronco gira mais para a direita. Então isso faz você cair ainda mais. O que que você tem que fazer? Você joga os seus braços para a direita e aí o seu tronco começa a girar para a esquerda e coloca você de novo no centro. Não sei se vocês conseguiram entender, mas se você está caindo para a direita e você quer se equilibrar, você joga seus braços naquela direção, aí o seu tronco gira na direção contrária. E você consegue colocar ele de novo no balanço, aqui no eixo, para você não cair.
Então faça o teste aí, surpreenda você e seus amigos, percebendo que você joga os seus braços na direção que você está caindo. Conservação, momento angular. Então vamos aqui para falar. Nesse caso a gente não tem 100% um eixo fixo, mas a gente tem como se fosse um eixo de equilíbrio, né? Vou chamar assim de eixo de equilíbrio. Ele fica aqui no pé da pessoa, aqui, ó, né? Ele saindo aqui, ó, ou entrando, aqui, ó, aqui, né? No pé da pessoa, no slackline, ela fica na direção da corda aqui, ó, mais fácil. Eixo de rotação na direção da corda, porque ela cai com o pé para cá, né? Assim. Não sei se você conseguiu entender. Beleza. Que é por onde você gira, né? Você gira pelo seu pé. Talvez fique um pouquinho para cima também, porque é por onde você cai. Mas o importante é você perceber aqui que para você girar para um lado, você tem que jogar alguma coisa para o outro. Da mesma maneira, análoga, se a gente voltar para a física 1, que você tinha o exemplo do foguete, o que o foguete faz para que ele consiga ir para cima, para que ele ganhe velocidade para cima? Ele pega um monte de gás e joga para baixo. Então, para ele ir para cima, ele joga a coisa para baixo. Aqui também, para você rodar para um lado, você tem que jogar a coisa para o outro lado. É análogo, né? Demora um pouquinho para você se acostumar, mas depois de um tempo você consegue perceber isso no seu dia a dia. Momento angular tem tudo que vocês forem fazer. Então, bem legalzinho da gente estudar. Vamos aprender a usar tudo isso com contas? Vamos, olha que beleza. Contas. Vou fazer alguns aqui, peraí. Cadê? Começar com 37. Deixa eu só colar tudo que eu preciso aqui. Já começo. Deixa esse aqui que eu vou precisar. Deixa esse aqui que eu vou precisar. Diminuir um pouquinho. Então vamos lá para 37. Do capítulo 11. Vocês viram que eu mandei a lista para vocês já? Do capítulo 11. 37. Na figura abaixo, a gente tem três partículas de massa Mzinho de 23 gramas, então as três partículas são iguais e estão presas a três barras de comprimento D, que cada uma delas é 12 centímetros e a massa das barras é desprezível. O conjunto gira em torno do ponto O. Momento de inércia do conjunto, qual é o momento de inércia do conjunto? Qual é o módulo do momento angular da partícula do meio? E o módulo do momento angular do conjunto. Então eu tenho três partículas e a massa das barrinhas é desprezível. Então o que eu vou fazer? Eu quero calcular o momento de inércia, quero calcular o I. Qual é o I do conjunto? Na verdade, eu quero saber o I do conjunto I da partícula do meio. E eu quero depois saber qual é o momento angular do conjunto. É isso que eu quero saber. Então, vamos calcular aqui, ó, né? O I, a gente já viu que são três partículas pontuais, a gente pode utilizar aquela velha equaçãozinha. I igual a somatório de MI RI ao quadrado. Aí é só substituir, a massa é a mesma para todas, mas o R é diferente. Então vai ser M vezes D ao quadrado da primeira partícula, mais M vezes 2D ao quadrado, mais M vezes 3D ao quadrado. Por quê? Porque a distância entre elas é diferente. Aqui é D, aqui é 2D, aqui é 3D. Então você faz essa continha aqui, vamos abrir, vai dar MD quadrado mais 4MD ao quadrado mais 9MD ao quadrado. Somando tudo, isso deu 14MD ao quadrado. Esse é o I, o momento de inércia do conjunto todo em relação ao ponto O.
Aí eu posso substituir os valores, se eu fazer aqui rapidinho no Excel, vai dar igual a 14 vezes 0,023 vezes 2 vezes 0,22. Então, se eu não errei nada, isso aqui vai dar igual a 0,004637 quilograma metro quadrado. Ah, não lembro da unidade. Eu também não sei de cor a unidade no momento de inércia. Mas eu sei de cor a unidade da massa. A massa, eu sei que ela é em quilogramas. E a distância, eu sei que é em metros. Isso aqui tem que estar ao quadrado, então é quilograma metro ao quadrado. Não precisa ficar decorando as unidades de tudo, só precisa saber das coisas básicas, tipo massa e distância. Então você não precisa decorar. Então aí, essa é da letra A. Vamos fazer para a letra B agora. Ele quer saber só da partícula do meio. Peraí, não. O momento angular da partícula. O momento angular da partícula do meio. Olha que safado, ele quer o do meio. Vou fazer o C primeiro, letra C. Essa era a letra A. Vou fazer a letra C primeiro. Letra C, ele quer saber o L. E aí, a gente pode imaginar esses três objetos como se fosse um corpo rígido. Olha só, se você imaginar que a distância entre as partículas nunca muda, que é o caso, esse aqui é um corpo rígido, tem uma barrinha ligando elas. É só você fazer o I ômega. O I é o que eu acabei de calcular. E o ômega é o que ele me deu no enunciado, que é 0,85. Olha que facinho. Saiu moleza, né? Aí é só você pegar isso aqui e multiplicar por 0,85. Epa. Isso aqui vai dar pra gente 0,003941 quilogramas metro ao quadrado por segundo. Então, achei o momento angular do todo, do objeto todo. Agora eu vou achar a letra B, porque ele quer saber só da partícula do meio. Então, eu vou ter que fazer o I da partícula do meio. Por isso que eu não fiz o B antes, porque eu já tinha o I total. Agora eu preciso fazer o I da partícula do meio. O I da partícula do meio vai ser igual a massa dela vezes o 2D ao quadrado, que é só da partícula do meio. Então isso deu 4md ao quadrado. Por quê? Porque eu estou fazendo só dessa partículazinha aqui do meio. Aqui. Aí é só eu fazer a multiplicação na calculadora. Isso aqui vai dar igual a 4 vezes 0,023 vezes 0,2 vezes 0,12. Isso aqui, se eu não errei nenhuma conta, vai ser igual a 0,00125 quilogramas metro ao quadrado. E o L vai ser igual ao I do meio vezes o ômega, que é igual a 0,00125 vezes o 0,85, que é dado no enunciado. Então, isso aqui vai ser isso aqui, vezes 0,85. Então, o momento angular da partícula do meio, isso aqui eu vou colocar meio, vai ser igual a 0,00126 quilograma metro ao quadrado por segundo. Olha que facinho esse 37. Molezinha, né, gente? E aí a gente pode ir para o próximo já. 37. Epa. Tem só mais dois. Esse aqui é o da barata. Esse aqui é um clássico, esse 44.
Epa, um pouquinho menor. Isso aqui, não vou precisar disso aqui, não vou precisar disso aqui. Ele fala isso aqui pra gente. Esse aqui é o 44. Ele é assim, ele fala, uma barata de massa 0,17 kg corre no sentido anti-horário na borda de um disco circular de raio 15 centímetros. O momento de inércia do disco é 5 vezes 10 a menos 3 kg/metro quadrado. Montado em um eixo vertical com atrito desprezível. Então, um disco de vinil com a barata em cima. A velocidade da barata em relação ao chão é 2 metros por segundo e o disco gira no sentido horário com a velocidade angular de 2,8 radianos por segundo. A barata encontra uma migalha de pão e, obviamente, para. Qual é a velocidade angular do disco depois que a barata para? A energia mecânica é conservada? Então, vamos primeiro desenhar, porque o desenho ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Eu tenho aqui um disco, um disco de vinil. E aí, o enunciado me diz que tem uma baratinha aqui, ó, bem na borda. Então, tem essa baratinha aqui. Essa baratinha está com uma velocidade no sentido anti-horário, então ela está para cá. Então, ela tem uma velocidade da barata igual a 2 metros por segundo. Ele também me diz que essa distância aqui é 15 centímetros ou 0,5 metros. 0,15 metros. Então, é isso que ele me diz. Tem a barata aqui e ela está aqui, ela está correndo. E fala também que o disco está girando nesse sentido aqui, com velocidade angular de 2,8 radianos por segundo. Esses são os dados que o problema me diz. Então, a barata está correndo aqui, o disco está girando para esse lado. E aí, o que acontece? A barata para. Então, a barata para de correr. E aí, o disco com a barata vão girar, né? A barata está correndo para lá, o disco e a barata vão girar com um ômega final aqui, que eu quero saber qual é. Esse é o meu objetivo. Quando a barata parou, que a velocidade dela é igual à velocidade, está correndo junto com o disco, qual é essa velocidade do disco? Então, repetindo, a barata está correndo, a barata parou, esse ômega vai mudar. Conservação do momento angular. E eu quero saber para que ômega que foi. Então, o que eu sei? Conservação do momento angular. Eu sei que o L inicial é igual a L final. Isso é o que eu sei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar os dois e vou tentar encontrar o ômega final. O que eu tinha antes? Eu tinha o I do disco. Vou fazer mais bonitinho aqui. Qual que era o meu momento angular inicial? Era igual o L. Vou fazer maiúsculo. L inicial do disco mais o L inicial da barata. O que eu tenho depois? L final, que é igual a L final do disco mais o L final da barata. Então, o que eu preciso calcular? Aprender a calcular aqui. Qual que é o L inicial do disco? Qual que é o L inicial da barata? Qual que é o L inicial final do disco? Qual que é o L final da barata? Eu vou escrevendo tudo que eu puder. O L inicial do disco é o mais fácil de todos. Então, vou começar por ele. O L inicial do disco é igual ao I do disco, que é esse aqui. Esse aqui é o I do disco. Não vou substituir o valor ainda. Vezes esse ômega zero, que é esse valor aqui. Esse é o momento angular inicial do disco. O momento angular da barata, eu vou calcular ele diferente.
eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou calcular o módulo desse vetor aumento angular. Vou até colocar o L, vou deixar o L maiúsculo mesmo, que vai ser R vetor P, que é igual a M R vetor V. Só que esse R e esse V, eles fazem 90 graus. É a mesma situação do planeta que eu falei para vocês antes. Então, eu posso escrever que o módulo do L da barata é igual a M R V. Módulo do R, módulo do V. Só porque o ângulo entre esse R e esse V são 90 graus. Mas daria, se você quisesse, você poderia escrever isso na forma de vetor também. Aqui na direção I e aqui na direção J. Talvez fique mais fácil para entender. Você pode escrever na forma de vetor e fazer o produto vetorial efetivamente. Você vai ver que vai dar a mesma coisa. Então, só anotando os valores bonitinhos aqui. Esse aqui é a massa da barata. O R, aquele R ali, B azul. E a velocidade é aquela velocidade vermelhinha. Então, eu tenho já esse aqui e esse aqui. Esses foram os dois que eu encontrei até agora. Agora eu preciso encontrar depois. O L final do disco é bem parecido com o inicial, porque o I dele não muda. E o ômega dele é o ômega final agora, que é o que eu quero descobrir. Já para a barata, eu vou fazer da mesma maneira. Vai ser a massa da barata vezes a distância dela até o eixo de rotação, que é o mesmo, vezes a velocidade final da barata. Agora não é mais aquela vermelhinha, ela mudou um pouco. Que ela vai estar com uma velocidade aqui que eu não sei. Vamos supor que seja. Vamos supor que ela está indo para esse lado depois que ela parou. E esse aqui vai ser a velocidade final da barata. Mas eu consigo fazer uma relação entre a velocidade angular do disco e a velocidade linear da barata. Olha só, ela está girando aqui e eu sei que V é igual a ômega R. Então, a velocidade final da barata é igual a ômega final vezes o R. Ou seja, eu posso substituir esse V final, que eu não sei, pela massa da barata, vezes o R, que é o mesmo, vezes o ômega R. Ômega final vezes R da barata. Ou seja, isso vai me dar igual a massa da barata, R da barata ao quadrado, vezes o ômega final. Pode ser que esteja confuso. Se você não conseguiu pegar de primeira, volta lá no vídeo do YouTube e tenta pegar pela segunda vez. Mas o que eu escrevi até agora? Resumindo, eu sei de conservação do momento angular. Então, conservação do momento angular, eu sei que o momento angular inicial é igual ao final. Inicialmente eu tinha o disco e a barata. No final eu tinha o disco e a barata. E aí eu escrevi que o do disco é I ômega, escrevi que o da barata é R vetor P, o final do disco é I ômega também, e o final da barata também é R vetor P. Foi só isso que eu fiz. Então agora eu vou escrever essa equação aqui. Ó. Tá de preto, né? O que eu tenho? L inicial é igual a L. Oh, bosta. L inicial é igual a L final. Vou só substituir tudo que eu fiz até agora. ID ômega zero mais MB RB VB é igual a I do disco, que o enunciado me dá,
o ômega final, que é o que eu quero descobrir, mais a massa da barata, o raio ao quadrado, lembra que se eu falo raio só por costume, mas é a distância, vezes ômega f. Aí você olha aqui, qual que é a única coisa que você não tem de todas essas? É esse ômega final. Tudo você tem, exceto esse ômega final, que é justamente o que você quer descobrir. Então, só armei aqui, o que eu preciso fazer agora? Isolar o ômega f e substituir os valores. Então, eu vou ter ID ômega zero mais massa da barata RB VB. Vou colocar o ômega F em evidência. Que é o que eu quero descobrir. ID mais MB RB ao quadrado. E aí é só passar dividindo tudo isso. Deixa eu liberar um pouco mais de espaço para cá. Então, isolando o ômega F, que é o que eu quero descobrir o que que é, ele vai ser igual a ID, ômega inicial, que está no enunciado, mais a massa da barata, o RB, o VB, tudo isso dividido pelo ID mais MB RB ao quadrado. Agora é só substituir os números e você vai ter a resposta. Vou tentar fazer isso aqui rapidinho. Mas esse aqui pode ser que eu erre a conta, que ela é meio compridinha, né? Então, esse aqui, 5 vezes 10 elevado a menos 3. Tenta fazer junto, aí qualquer coisa você me corrige. Esse aqui é o I, esse aqui é o ômega, 2,8. Esse aqui é o MB, 3,17. O RB é 0,15. E o VB é igual a 2. Então, o resultado vai ser igual a esse vezes esse, mais esse vezes esse vezes esse. Tudo isso dividido por esse, mais esse vezes esse. Então, e se a conta está certa, e vamos pensar. Não sei se a conta está certa. Ah, é verdade. Aqui, ó. Pera aí, cuidado. Já sei que eu fiz diferente. Já explico para vocês. Agora tá certo. Isso aqui vai dar igual, acredito eu que está certo, tá? Depois eu confiro. Aproximadamente a 4,2 radianos por segundo. Só cuidado aqui. Por quê? O ômega zero, ele me dá como 2,8. Só que ele está indo no sentido horário, então na realidade ele é negativo, né? Pela nossa convenção. Então só cuidado quando for substituir o ômega zero, que ele é menos 2,8. Isso aqui dá um valor positivo, quer dizer que no final, apesar de eu ter desenhado aqui, ó, a conta me diz que a barata e o disco vão estar indo para esse lado aqui, quando a barata para. É isso que ele está dizendo para a gente. Então,
Você vê que o disco começou a girar para o outro lado. Se eu não errei nenhuma conta aqui. Mas a resolução está certa. Vamos para o último. Diga. É que ele já me dá o momento de inércia aqui, é de graça. Tá vendo? Laranja. Só substituir o valor inteiro. Não precisa calcular o do disco, não. Depois confira ver se as contas estão corretas. A resolução está, com certeza. O último de hoje. Depois para calcular energia. Tinha que calcular energia mecânica, né? Putz, esqueci de calcular energia mecânica. Energia mecânica eu vou deixar para vocês calcularem em casa aqui, mas é só você fazer. Como é que calcula energia mecânica aqui? Vou fazer aqui rapidinho, vai. Energia mecânica. Antes. O que tinha energia cinética? Era o disco, que era I ômega 0 ao quadrado sobre 2, mais a energia cinética da barata, mv quadrado sobre 2. E aí você tem que comparar com ela depois, que vai ser I ômega final ao quadrado sobre 2, que é o do disco, mais a massa da barata, vezes a velocidade final dela, que é RB ômega F ao quadrado sobre 2. Lembrando que isso aqui é a velocidade final da barata. Compara os dois e veja se conserva depois. Não vou substituir os números, mas é só você substituir e ver o que dá. 51. Uma roda está girando livremente com uma velocidade angular de 800 revoluções por minuto em torno de um eixo cujo momento de inércia é desprezível. Uma segunda roda, inicialmente em repouso e com momento de inércia duas vezes maior que a primeira, é acoplada à mesma haste. Qual é a velocidade angular da combinação do eixo e das duas rodas? Qual fração de energia cinética de rotação inicial é perdida? Então ele fala isso aqui pra gente, ó. Eu tenho uma roda. Essa é uma roda de roda de um carro? Não sei. Aqui é uma roda. E aqui tem um eixo. Vou desenhar ela de lado também. Você está olhando. Opa, de lado ela seria assim. Nossa, tô desenhando mal pra caramba hoje. Acho que você consegue entender, né? É uma roda aqui, né? Roda está rodando ao redor desse eixo. Aqui é a vista, aqui é a vista de lado e aqui é a vista de cima. Então ela está girando inicialmente com 800 revoluções por minuto. Você lembra que você vai ter que converter para radianos por segundo. Quanto que é uma revolução? 2π. Quanto que é um minuto? 60 segundos. Então é só você fazer essa conta aqui, você já consegue converter rapidamente. Isso aqui vai dar igual a 800 vezes 2 vezes 3,14 de 15 dividido por 60. Então isso aqui vai dar aproximadamente 83,8 radianos por segundo, aproximadamente, tá? Mas eu vou chamar isso aqui de ômega zero, que é a velocidade angular inicial. Aí o que você faz nesse exemplo aqui, ó? Tá ali a roda tranquilamente rodando. Essa roda ela tem o momento de inércia I, vou chamar de I1. Aí você pega uma segunda roda e joga aqui em cima dela. Joga no eixo aqui, ó. Vou só desenhar menorzinha para ser diferente. Então você pega uma segunda roda e coloca ela aqui, ó. Joga ela em cima desse eixo que estava rodando.
Então agora eu tenho duas rodas aqui girando. Antes eu tinha só uma. Agora eu tenho duas. Então eu encaixei uma segunda roda aqui. Tinha uma primeira roda girando, encaixei uma segunda. E não fiz mais nada, só joguei ali, joguei em cima dela. Pá, parou. E aí eu quero saber, para essa velocidade inicial ômega zero, para quanto que ela foi. Esse é o meu objetivo. Essa roda vermelhinha, eu vou dizer que ela tem I2. O momento de inércia dela é I2. Só que eu já sei que a segunda roda tem um momento de inércia duas vezes maior do que a primeira. Então esse I2, ele é igual a duas vezes o I1. Então eu já me diz qual que é o momento angular da primeira, que é o momento angular, momento de inércia da primeira e da segunda. Da segunda é só duas vezes a da primeira. Como eu não fiz nenhum torque externo, eu só soltei a roda aqui, ó. No máximo ele fez força na direção do eixo. No máximo quando eu soltei fez força na direção do eixo, que é na direção do eixo de rotação, então não fez torque. O momento angular inicial vai ser igual ao momento angular final. E aí tudo que eu tenho que fazer é comparar os dois, igual eu fiz no exercício anterior, que é o da barata. O momento angular inicial é o I1 vezes o ômega inicial e só, porque a segunda roda não existia no começo. Aí no final, o que eu vou ter? O I1 vezes o ômega final mais o I2 vezes o ômega final. Então, é só isso que eu tenho. Antes eu tinha só a roda preta, agora eu tenho a preta e a vermelha. Percebe que o ômega das duas final é o mesmo, já que ele me diz aqui que é acoplado as duas rodas aí sem deslizar. Então, é só... Eu vou substituir esse vermelho aqui que eu coloquei. I1 ômega zero é igual a I1 ômega final mais duas vezes o ômega 1 ômega final, não ômega zero, ômega final. Ômega final. E aí você percebe que tem I0 em todos eles. Aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar. Ou seja, o que eu tenho? Eu tenho que ômega zero é igual a ômega final mais duas vezes ômega final. Ou seja, ômega zero é igual a 3 vezes o ômega final. Ou o ômega final é igual ao ômega inicial dividido por 3. Então, tudo que eu tenho que fazer é dividir esse 83,8 por 3. Isso vai dar aproximadamente 27,9 radianos por segundo. Aí ele me pede qual é a fração da energia cinética perdida. Epa. Essa é a letra B. Agora eu vou fazer essa aqui, eu vou fazer da energia cinética. Apesar de eu não ter feito da barata, eu vou fazer nesse, porque é bem parecido. Tá? Dividir aqui a letra B. A letra B, ele me fala o seguinte assim, qual a fração da energia cinética rotacional inicial é perdida? Então eu preciso comparar a energia cinética inicial com a energia cinética final. Inicialmente eu tinha só energia cinética inicial, eu tinha só da roda preta, que era I1 ômega zero ao quadrado sobre 2. Energia cinética final eu vou ter das duas rodas, que é o I1 ômega zero, ômega zero não, ômega final ao quadrado sobre 2. E tá começando a travar as coisas aqui de novo. Ômega final ao quadrado sobre 2 mais o I2 ômega final ao quadrado sobre 2. Só que eu já sei várias coisas aqui, ó.
O ômega final é ômega 0 sobre 3, então eu posso substituir. E o I2 é 2 e 1. Então eu vou substituir aqui já. Esse aqui se mantém o mesmo. E esse aqui vai ficar assim, ó. I1 vezes ômega 0 sobre 3 ao quadrado, tudo isso dividido por 2, mais 2 e 1, ômega 0 ao quadrado sobre 3, dividido por 2. Vou simplificar esse aqui da direita, ele vai ficar I1 ômega 0 ao quadrado sobre 18, mais I1 ômega 0 ao quadrado sobre 9. Acho que é isso, né? Simplificando mais uma vez, vou somar dos dois. Isso aqui vai me dar I1 ômega 0 ao quadrado. Resolvendo as frações, vai dar 3 sobre 18. Somei os dois. Que é igual a I1 ômega 0 ao quadrado sobre 6. Só fui simplificando aqui. Aí ele me pergunta qual a fração da energia perdida. Então eu vou fazer energia final dividido pela energia inicial. Então eu vou ter I1 ômega 0 ao quadrado sobre 6. Tudo isso dividido por I1 ômega 0 ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai ser igual a... Deixa eu sair da frente aqui. I1 ômega 0 ao quadrado dividido por I1 ômega 0 ao quadrado vezes 2 sobre 6, que é igual a 1/3. Então, eu tenho que a energia cinética inicial é 3 vezes a energia cinética final. Ou seja, ó, eu tinha 3, foi para 1. Quanto que eu perdi? Perdi 2/3. Energia cinética final é 1/3 da energia cinética inicial. Então, eu perdi 2/3.